Mais um programa Dramas de Família. Voltamos essa semana com um caso polêmico de desaparecimento de um trabalhador de 41 anos de idade que desapareceu em 2020 e quase 4 anos, um mistério de desaparecimento. Hoje nós vamos estar aqui com a doutora Andréia, que é perita forense. Nós vamos estar com a esposa, a dona Elci, para estar entendendo todo o desaparecimento que envolve esse caso. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, falar que é um caso que traz aí uma polêmica muito grande, porque são quase 4 anos de desaparecimento e sem qualquer pista do paradeiro do Gilvano. Dona Elci, quem era Gilvano? Um pai de família, trabalhador, né? Muito correto, muito prestativo. Trabalhava com o quê? Ele trabalhava com mármores e granitos. Mármores e granito. Trabalhava por conta própria. Por conta própria, então isso. Ele era um autônomo que tinha uma empresa, uma pequena empresa dele, proprietário dessa empresa. Isso, ele é um MEI. E ele fazia serviços de instalação e parte de polimento na questão de mármore e granito. Isso. Bem requisitado, pelo que eu pude perceber, né? Sim. Fazia serviço em toda a região de São Paulo, interior de São Paulo. Exatamente. Bem trabalhador. Muito trabalhador. Demais até. A senhora tinha quantos anos já com ele? 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos, teve algum episódio que o Gilvano deixasse transparecer que não estava bem, que ele queria desaparecer, algo nesse sentido? A senhora sentiu alguma coisa de diferente nele? Sim. Sentiu. Eu senti mais ou menos uma semana antes do desaparecimento, né? Ele mudou o comportamento. Ficou meio depressivo. Ele estava meio depressivo. Mais ou menos uma semana. A senhora percebeu isso? Eu percebi. Por conhecer Sim. ele nesse período de relacionamento, desses 4 anos que a senhora tinha de relacionamento com ele, a senhora conseguiu detectar que algo não estava legal. Exatamente. Né? E nesse mudança de comportamento, os hábitos deles mudou? Mudou bastante. Ele não estava indo trabalhar, né? Ficava muito tempo deitado, né? Entrando em depressão. Exatamente. E o motivo dessa depressão, a senhora... Então, eu questionei, né? Na época, ele falava que era por conta da Covid, né? Que foi bem no início da Covid, primeiro ano, né? 2020. Então, ele falava... O serviço caiu, Isso. O pessoal não queria... Prestador de serviço dentro de casa. Exatamente. E as contas chegando, a pessoa fica... Quando a pessoa é responsável, né? Sim. Pelo que eu sei, aqui o Gilvano era um cidadão trabalhador, honesto, né? Um trabalhador que vivia para a família, para o trabalho dele, e veio essa pandemia, desestabilizou a parte financeira. Bastante. E aí a senhora tentava ajudar ele nessa semana aí, e ele não se abria com a senhora? Não. Ele só falava que era por conta da pandemia, que o problema no trabalho, né? Que estava difícil. E foi só isso que ele falava. Chegou a buscar ajuda médica, a senhora sabe? Então, eu até tentei, né? Só que ele não aceitou. Falou que não era nada, que ia passar, né? E foi isso. No dia do desaparecimento, um dia antes do desaparecimento, um dia após o desaparecimento, ele chegou a dar sinais que poderia fazer esse desaparecimento por conta própria? Não. Não, nada? Não demonstrou, não. Arrumou mochila, roupa, não, nada? Absolutamente nada. Não fez e como que foi o dia do desaparecimento? Então, no dia do desaparecimento, ele estava com aquele mesmo comportamento depressivo, né? Estava só deitado, tudo. E do nada ele levantou, tomou banho, se arrumou e falou que ia até a garagem, que a gente alugava uma vaga de garagem próximo, né? Da onde a gente mora. Ele falou que ia até a garagem pegar o carro para resolver um problema. E voltava logo. Isso por volta das? Mais ou menos 10h30, 11 horas da manhã. E aí ele saiu de casa, vestimenta para trabalho, vestimenta para ficar em casa? Não, a roupa normal, assim, roupa normal, do dia a dia mesmo. Não estava com a roupa do trabalho, não. Tá. E aí ele saiu, normal, levou os documentos, levou celular, levou carteira, levou tudo.
Então, Como que foi? depois eu vim a descobrir que ele deixou os celulares em casa, que eu não sabia, né? Ele deixou os 2 celulares em casa e levou a carteira com os documentos. Era comum ele esquecer ou deixar o celular em casa? De maneira nenhuma. Ele não ficava sem o celular, era direto com o celular na mão. Ele não se separava do celular para nada. Ele tinha um celular pessoal e um celular para trabalho. Na verdade, ele tinha um celular, ele usava só um celular, né? Que ele tinha comprado um novo, ele estava passando as informações para o celular novo, né? Então, por isso que ele estava com 2, por causa disso. Mas era um chip só? Era um chip. Eu não sei se era um chip só, se era 2. Eu acho que era 2 chips que ele usava num celular só. Entendi. Ele estava passando as informações. E aí, por volta das 10 e pouquinho, ele saiu de casa, falando que ia até a garagem. Exatamente. E essa garagem ficava próxima à sua casa? É próximo, alguns quarteirões. E ele foi a pé, de carro? A pé. Foi a pé. Isso. E o carro estava nessa garagem? Estava nessa garagem, exatamente. E aí, dali para o encontro do carro, como que se deu? Então, eu estranhei porque ele estava demorando muito para voltar, né? E como ele estava estranho, né? Estava com esse comportamento depressivo, eu fiquei muito preocupada. Aí eu comecei a liguei para a família, no caso para a irmã dele, né? Falando que ele estava demorando, que eu estava achando estranho, tudo. E nesse achar estranho, por exemplo, ele saiu de casa por volta de umas 10, 10 e meia. Isso. Que horas que a senhora começou a pressentir que algo não estava legal? Quanto tempo depois? Horas depois, né? Horas depois. Porque assim, quando ele saiu, ele não especificou exatamente o que ele ia fazer, né? Ele falou que ia resolver alguma coisa e voltava logo, né? E como às vezes ele fazia isso, ele saía e demorava para voltar, né? Às vezes ele ia fazer algum orçamento de trabalho, alguma coisa do tipo. E eu pensei que fosse isso, talvez, né? Aí quando eu vi que achei estranho, que estava demorando muito, aí eu entrei em contato com a família. Achei muito estranho, que estava demorando muito. E por causa do comportamento depressivo que ele estava apresentando. A senhora já estava com alerta? Sim, eu estava com um pressentimento. Porque ele estava muito estranho. Essa semana que ele ficou, ele estava muito esquisito. Durante esses 4 anos que a senhora teve de relacionamento com ele, teve algum episódio próximo ou parecido que ele demonstrou com a senhora como aconteceu nessa última semana ou não? Sim, já tinha tido alguns episódios dele ficar assim meio estranho, um pouquinho depressivo, sabe? Ficar muito quieto. Já teve. Ele faltar do serviço, deixar de trabalhar, tipo uns 2 dias, até 3 dias aconteceu. Mas sempre em casa? Isso, sempre em casa. E nunca buscou ajuda? Não. Mas a senhora sempre ali, Sim. atenta, tentando conversar, entender e sempre ajudando no que podia ajudar. Sim. Nesse primeiro episódio que ele ficou 2, 3 dias sem trabalhar, foi a mesma questão? Trabalho, questão de dificuldade no trabalho? Então, ele não detalhava, né? Ele falava que não estava muito legal e só isso. Ele não passava detalhes. Tomava algum medicamento, alguma coisa? Quando ele desapareceu, ele não estava fazendo uso de medicamento. Não estava? Não, mas ele já havia feito anteriormente uso de alguns medicamentos. Por busca própria dele, que ele foi buscar ajuda? É que ele sofreu um acidente uma vez, né? Então ele tem um coágulo na cabeça, que afetava a memória, inclusive, né? Ele tinha alguns episódios de perda de memória. Então ele já tinha tido alguns episódios de convulsão. Isso anterior ao meu casamento com ele, né? Ele já teve esses episódios aí. A senhora já, nesses 4 anos que a senhora teve de relacionamento com ele, a senhora já chegou a presenciar algum episódio dele perder a memória com a senhora e não lembrar? Não. Não teve? Não. Ele tinha, assim, perda de memória eventual. Tipo assim, ele anotava muita coisa, né, em fitas crepe e colava. Ele tinha vários lembretes colados. Informações relacionadas ao trabalho, até o dia a dia mesmo, porque às vezes ele esquecia, né? Então ele tinha já esse hábito de anotar tudo ele anotava. Entendi. E aí se deu a ligação para a família, e aí a família entrou toda em alerta em busca de procurar ele. Sim. E acharam o carro. Encontraram o carro. No mesmo dia? Eu não me lembro direito se foi no mesmo dia, se foi no dia, que foi tanta informação. Como que foi achado esse carro?
Então, parece que alguém passou e viu o carro e mandou no grupo de WhatsApp. isso, foi exatamente. Mandou no grupo do WhatsApp da família dele. E aí foram até o local. Isso. E o carro estava normal, sem arrombamento. Isso, estava sem arrombamento. Documentos? O documento dele tinha deixado dentro do carro. Cartões, banco. Tinha a carteira com os documentos Tudo. dele, né? É isso. Só levou a chave. Isso. Demais, ficou tudo dentro do carro. Ficou dentro do carro. Nós vamos entrar mais detalhadamente na questão do achar o carro para frente. Vou falar aqui agora com a doutora Andréia de Oliveira, ela é perita forense, quero agradecer a presença da doutora Andréia. Perita forense, é formada em farmácia, tem várias formações aí e qualificações profissionais na área de investigação digital, investigação forense, é formada em perícia judicial pelo empate forense do Dr. Danilo, e quero agradecer. Você está acompanhando esse caso e está dando um auxílio na questão de investigação. O que podemos falar do que foi feito até agora para tentar descobrir o desaparecimento do Gilvano? Então, no dia seguinte, que foi dia 26 de novembro, foi feito o boletim de ocorrência, a polícia esteve no local, a família toda foi avisada, também teve busca de bombeiros, cães farejadores, e dentro de 500 metros onde os cães farejaram, não havia mais nada. Então, do local do carro, onde foi encontrado o carro, vocês conseguiram, né, os cães farejadores, para ir fazer essa parte desse trabalho, para saber alguma resposta. Isso, essa busca pela mata. Tem uma mata próxima do local onde foi encontrado o carro. Exatamente. E aí, os cães farejadores foram até um ponto. Exatamente, até um ponto, e não conseguiram, voltando, não acharam mais nada, não sentiram mais o cheiro. E esse último local onde os cães deram por negatividade da continuidade do faro deles, que local foi esse? Então, na Avenida Santa Inês, em Certo. Mariporã. Eles chegaram até um local de um ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Dali não obteve mais nada. E esse ponto de ônibus é um ponto de ônibus circular da região ou é um ponto de ônibus intermunicipal? É um ônibus que vai direto para o terminal de Mariporã. Só que é um ônibus que passa assim de horário em horário. 3 vezes ao dia. Então são horários, por exemplo, de manhã, no horário do almoço e no finalzinho da tarde. Exatamente. E o horário que ele desapareceu, mais ou menos, entre o horário de 11h30 e meio-dia. Por ali que esse horário que o ônibus passava. Ele poderia, então, saber o horário que o ônibus passaria e já fez de caso pensado? Ou, de repente, né, se ele estivesse caminhando por ali, poderia ter pego o ônibus ou uma carona também, né, dali daquele contato do ônibus. Ou uma carona ou ônibus. Então, assim, de onde os cães pararam, não obteve mais nada. Não se seguiu. Não se seguiu. Isso é uma informação muito relevante e importante, porque, assim, tem o Fernando, que trabalha com cães farejadores, é um amigo nosso. Já fiz vários trabalhos acompanhando o trabalho dele e os cães não erram. Cães são coisas, assim, que você fica impressionado vendo o trabalho dos cães farejadores. Já vários trabalhos que nós fizemos e acompanhamos, de encontrar cadáver, encontrar pessoas desaparecidas em mata. Esses cães do Fernando foram até para Brumadinho para ajudar no resgate das pessoas que foram soterradas. Então é um trabalho impressionante, o trabalho dos cães farejadores. E essa informação do último faro do Gilvano, vamos dizer assim, num ponto de ônibus, é uma informação muito relevante. Sim. E, infelizmente, não foi feito o que deveria ter sido feito à época. Não, né, não foi feito. Câmeras dos ônibus, que muitos ônibus têm câmera interna. Sim. Câmera da central de monitoramento da rodoviária, da região de Mariporã. Inclusive, onde o carro estava, tinha câmeras, mas não funcionaram. Foi pedido também, né? Mas não estavam funcionando. É um absurdo, né? Você vê um município tão
tão bem estruturado igual a região lá. Sim. Eu tenho outro caso também em Mariporã de desaparecimento que infelizmente foi encontrada essa pessoa em óbito, que é o filho da Jane, o Juan. Está em investigação aí, nós estamos fazendo um trabalho investigativo muito grande e vamos chegar na descoberta dos autores daquele crime. E também as câmeras não estavam funcionando. Então, ali é um local que tem muita chácara, né? Muita mata. De repente não tem sinal também de internet, de satélite, nada. Então é meio complicado, né? Se ele pegou alguma carona, dependendo do sentido que ele foi, fica meio complicado de viajar, fica mais difícil. Se ele foi sentido centro de Mariporã ou para outro sentido, porque ali também é divisa de Franco da Rocha, né? Vai para vários lugares. Terra Preta. Então fica difícil saber o sentido que ele pegou. Dona Elci, desaparecimento dessa forma nunca teve? Não. Sair de casa, ficar fora, nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu, primeira vez. E aí já vamos para quase 4 anos sem nenhuma resposta? Nenhuma resposta. Foram feitas várias pesquisas, né, nos órgãos. Pesquisamos em vários órgãos digitais. Polícia Militar, Exatamente. Polícia Civil, GCM, Delegacia. Bombeiro, IML, Exatamente. os hospitais, presídios. Foi feito todo um levantamento nos sistemas que poderiam ser feitos e até hoje nada. Nada foi conseguido. Nada no nome do seu Gilvano. Né? Sistema CadSUS, vacina, posto de saúde, atendimento pelo SUS, também tudo negativo. Tudo negativo. É um momento tudo negativo. É um mistério, né? Eu que trabalho com casos de desaparecimento há bastante tempo, eu falo que quando é um mistério desse, uma pessoa que já tem esse passado, vamos dizer assim, de depressivo, né? Já teve um problema de saúde, um acidente, que ele tem aí um coágulo, né? E já tem essa predisposição mental, a gente começa a pensar no que aconteceu com o Gilvando na questão dele querer se desligar do mundo, né? A pessoa, quando ela está psicologicamente abalada por algo que afeta ela emocionalmente, socialmente, e ela tem uma predisposição de saúde mental que não ajuda, como é o caso dele, um coágulo, um start é o suficiente para a pessoa querer sumir do planeta. E o pior desaparecimento, né, doutora, é aquele desaparecimento quando a pessoa quer sumir e não quer ser achado. E não quer ser achado. Porque ela deixa para trás, igual foi feito, celulares, ela deixa para trás todos os documentos, ela quer virar um fantasma perante a sociedade, ela não quer ser encontrada. Ela se blinda na sociedade e não quer ser encontrada. Parece que é tipo meio planejado, né? E tanta coisa que aconteceu na época da pandemia, vários problemas, então acho que deve ter dado algum, né, pensamento negativo e de querer desaparecer mesmo. E ele sempre trabalhou na parte de marmoraria, sempre trabalhou na parte de granito, mármore, ou ele teve uma outra profissão? Ele já teve outra profissão, né? Ele já trabalhou em produção, né? Área de produção, indústria de produção. A carteira de trabalho dele ficou também em casa? Ficou. E hoje em dia também é digital, né? Mas ficou todos os documentos em casa? Isso, todos os documentos. Roupa ele não levou nada? A roupa do corpo? Só a roupa do corpo, não levou absolutamente nada. A conta bancária que ele usava no dia a dia para o trabalho, para os gastos pessoais dele, foi mexido nesse período aí um dia anterior e no dia desaparecido? Ele fez algum saque? Não. Não, nada? Não teve nenhuma movimentação bancária, não teve. Os serviços que ele estava, ficou tudo abandonado? Sim, tudo abandonado. E o carro, nenhum vestígio de arrombamento, nada? Não, estava normal. Doutor André, teve uma informação de que o carro foi trancado, né? Ele deixou o carro trancado. Não, ele deixou o carro fechado, mas sem tranca. E levou a chave. Ele levou a chave. Sim, deixando todos os documentos.
Tudo que tinha no carro ficou em perfeitas condições. Tinha uma trava especial que ele colocou, parece com uma fita crepe. Isso, ele escreveu o nome, tirou a chave e escreveu o nome dele com uma fita crepe. Que já era rotina dele fazer isso. Das coisas que ele não lembrava muito, ele escreveu o nome e colocar com a fita crepe. Isso, ele tinha sempre esses lembretes, no carro, em casa. Então já era rotina. Já era o hábito dele. Então esse hábito ele manteve até no momento que ele largou o carro ali. Sim. Ele tinha algum problema que a senhora tinha conhecimento de desafeto com alguém? Então. Não precisa de citar nome. Teve alguns episódios, né? Acidente de batida de carro, alguma coisa do tipo. Do né? cotidiano. Mas tudo foi resolvido, né? Mas nada que ele estivesse recebendo ameaça? Não, nada disso. Ameaça. Que eu saiba, não. Até onde eu sei, não havia nenhuma ameaça. Ele nunca chegou em casa a comentar que estava sofrendo qualquer tipo de ameaça? Não, de maneira nenhuma. Fazia uso de... Eu tenho que perguntar... Fazia uso de álcool? Não, nenhum vício. Nada. Não fumava, não bebia. Não tinha vício nenhum. Nunca fumou, nunca bebeu. Nesse período que ele entrou nessa depressão aí, a senhora percebeu ele agressivo ou não? Não, agressivo não. Nunca? De maneira, nunca. De maneira nenhuma. Mistério, né, doutora? Mistério. É que tem alguns pontos também que tá meio em sigilo. Sim. Né? Tem algumas informações que está sendo feita uma investigação e algumas situações que a gente não pode nem comentar aqui, porque está em sigilo de investigação. E por esse motivo a gente vai preservar essas informações que nós temos para não atrapalhar as investigações. Nós vamos fazer um breve intervalo, até mesmo para a gente tomar água e continuar sobre o desaparecimento do Gilvano. Nós vamos falar sobre o Nota que Rende e já voltamos já. Você sabia que seu cupom fiscal, isso mesmo, aquele cupom fiscal que você joga fora, aqui no projeto Nota que Rende, pode mudar a vida de diversas pessoas e ajudar a manter e ampliar muitos projetos sociais, como o da Casa de Acolhida Isabel Soler, que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social, proporcionando conforto e melhor qualidade de vida. A Casa de Acolhida Isabel Soler atua no acolhimento daqueles idosos que sofrem violência física, psicológica e até financeira. E aquele cupom fiscal que você joga no lixo faz toda a diferença. Venha fazer parte do projeto Nota que Rende. Vamos agora com o caso de desaparecimento do Gilvano em 2020, isso mesmo. Quase 4 anos desaparecido, sem qualquer pista de onde possa estar esse senhor de 41 anos de idade, trabalhador do ramo de construção civil, no ramo de marmoraria, mármores, granito, que deixou aí família, bens, trabalho, documentos, carro, tudo para trás e desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Não tendo, até o presente momento, nenhum vestígio de cometimento de qualquer crime que envolva esse desaparecimento. Porém, nós temos uma informação que a doutora Andréa vai nos passar agora sobre o fato anterior ao desaparecimento dele, né? Ele desapareceu em 2020, mas ele esteve envolvido num episódio em 2018. Que episódio foi esse, doutora? Então, esse episódio foi que se envolveu numa confusão, foi agredido por 3 pessoas, né? Ficou impossibilitado de trabalhar por 30 dias e, assim, teve, né, muita discussão nesses assuntos. Ele ficou meio que pensativo, né? Por isso, ele teve um processo no ano de 2020, dia 22/9/2020, antes dele desaparecer. Ele perdeu esse processo de indenização e em novembro ele desapareceu. Talvez pode ser também que tenha... Tinha alguma audiência marcada? Tinha algo marcado Sim. próximo ao desaparecimento dele? Foi a audiência dia 22/9/2020. E ele desapareceu? Em novembro.
2 meses depois. 2 meses depois. Menos de 2 meses depois. Exatamente. E Então, isso pode ter desencadeado aí mais um start mentalmente para ele exatamente, desiludir da vida. Exatamente, mais um processo de depressão, né? Mas a senhora, pela experiência e pelo que já percebeu de toda essa investigação que está sendo feita, a Polícia Civil faz uma parte investigativa e vocês fazem uma parte de auxiliar, caso encontre alguma informação, passar para as autoridades. Sim. Existe alguma ligação de indício de algum crime que possa resultar no desaparecimento dele? Quer dizer assim, existe a possibilidade de alguém ter cometido algum crime contra o Gilvano ou não existe nenhum indício até o presente momento? Então, todas as possibilidades podem ser possíveis, né? Ou não, porque assim, ele ficou muito nervoso com essa situação, né? E queria ter tomado atitudes. Só que nesse intervalo ele desapareceu. A família tinha conhecimento disso, desse Sim. processo? Sim. Na data dessa audiência, Dona Elci, ele ficou apreensivo, nervoso, demonstrou alguma inquietação, demonstrou alguma mudança de comportamento em casa? Após, né? Após a audiência. Após a Foi uma audiência. audiência online, após. Ele não achou justo o resultado da audiência, né? Ele ficou muito triste. Demais. Ele achou que deveria ter havido alguma punição, né? Porque foi uma tentativa de homicídio. E a senhora acredita que possa ter ligação com o desaparecimento dele ou não? Não. Não. Não acredito. Não acredito. Não. Na questão de alguém fazer algo com ele? Não, eu não acredito não. Eu acho que isso daí foi mais um fato que levou a piorar o quadro Sim, psicológico dele, né? Eu acredito só nisso, mas... Ele tinha família fora do estado? Sim. Tem. Em outro estado tem. Em outro estado. Tem Minas. Minas Gerais. Em Minas Gerais, isso. Todos já estão cientes do desaparecimento Sim, dele e sim. ele não deu qualquer sinal de vida para nenhum familiar. Não deu. Amigos que frequentavam a casa ou que ele frequentava a casa de amigos, tinha? Ou muito pouco? Muito pouco. Muito Também pouco. nenhuma informação? Não, nenhuma informação. Quando o desaparecido, ele no caso do Gilvano, que nós temos, né, pelo levantamento feito desde o desaparecimento dele, por todas as informações passadas, por tudo que já foi levantado, por tudo que já foi conseguido de informação, tudo leva a crer que ele teve um surto psicótico, né, e nesse surto ele desapareceu. Porém, não se sabe o que aconteceu após esse surto psicótico, se ele está em algum lugar, se ele está com alguém, se ele está em alguma clínica, se ele está trabalhando em um outro lugar, se ele se identificou como uma outra pessoa, não está usando o nome dele mais, ele não quer mais aparecer para a sociedade, ele se achou injustiçado pelo esse processo, ele teve a questão da pandemia que atrapalhou profissionalmente, financeiramente. Então isso acontece bem mais comum do que a gente imagina, né, doutora? Sim, acontece. Há muito caso assim que a pessoa surta, né, pelas dificuldades, pelas injustiças e quer ficar longe da família, né? Eu falo porque eu participei de um caso polêmico em São Paulo, de um empresário, 45 dias desaparecido, proprietário de várias pizzarias na região de São Paulo, na Grande São Paulo, amplamente divulgado aí pela Rede Record, SBT, Bandeirantes. E aí fui procurado por uma produtora da TV Record para ajudar nesse caso e depois tive contato com a família. E depois aí de mais ou menos 30 dias de investigação paralela da Polícia Civil, eu consegui achar esse empresário no estado do Espírito Santo, na cidade de Guarapari. Justamente no caso parecido com o esposo da senhora. Ele teve um surto psicótico, teve problemas financeiros, problemas particulares, problemas que levaram ele a querer se desligar do mundo. Fui até Guarapari
Fiquei lá mais ou menos 4 dias, em Guarapari, e consegui encontrá-lo morando num kitnet, uma cama, um colchão, uma geladeira. O empresário simplesmente acabou saindo da família dele, indo para um ambiente totalmente diferente do que ele tinha no dia a dia. Estava trabalhando num quiosque de praia para conseguir se manter e já tinha emagrecido aí quase 10 quilos. Ele mesmo fala que ele já estava entregando a vida dele a Deus porque ele já não tinha mais esperança de continuar vivendo. No caso do Giovanni, nós fizemos todo o levantamento junto a IML, SVO, Serviço de Verificação de Óbito, hospitais, clínica psiquiátrica, centro de acolhida da prefeitura, principalmente da região que tem, né, Mariporã, Guarulhos, São Paulo, bombeiro, SAMU, e nada foi encontrado de que o Giovanni possa ter sofrido qualquer tipo de acidente, que o Giovanni pode ter sofrido qualquer tipo de crime contra ele, contra a vida dele, que ele possa ter falecido nesse período aí. Então, o que nos leva a crer, o que nos dá esperança de que ele está por aí. Sim. E é o que a família também pensa, né? Sim, acreditamos muito nisso. Que ele deve estar por aí em algum local surtado, né? E a gente vai fazer de tudo para encontrá-lo. Encontrando o Giovanni, certamente ele vai ter o acolhimento de toda a família, a ajuda psicológica necessária. Com certeza. E vai ser bem recebido pela família, porque são 4 anos de busca sem nenhuma informação. Nenhuma informação. Muito sofrimento. Já fizemos o possível e o impossível. A gente não sabe mais o que fazer para encontrá-lo. A senhora já falou que ele não tinha nenhum tipo de vício. Não. Nada. Não. Nenhum vício, nada. Recentemente nós tivemos, inclusive a gente está oficiando junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nós tivemos uma informação de que na Cracolândia, na região da Cracolândia, aproximadamente 600 pessoas estão dentro da Cracolândia, identificadas dentro da Cracolândia, como pessoas com boletim de ocorrência de desaparecido. Então são 600 famílias que estão em busca de um ente querido seu, e esse ente querido está lá no meio da Cracolândia. Ali dentro tem usuários, tem também não usuários. Tem pessoas que largam a família por algum motivo, ou são expulsos da família por algum motivo, e por não ter uma questão psicológica muito boa para saber para onde vai, e ali muitas vezes um lugar para se esconder também. Para se esconder. Exatamente. E a Secretaria de Segurança Pública, ela conseguiu identificar essas pessoas dentro daquela região. Então nós vamos oficiar a Secretaria de Segurança Pública para a gente ter acesso a essa listagem, até mesmo para a gente conseguir entrar em contato com muitos desses familiares, né, para avisar e até mesmo tentar buscar essas pessoas desaparecidas naquela região para dar um acolhimento que necessita. Você que está nos ouvindo agora pela FM Mauá 87.5, uma grande audiência, nós estamos com o caso do seu Giovanni, um senhor de 41 anos, jovem, né, 41 anos de idade, desaparecido em 2020, sem qualquer pista de qualquer crime ocorrido contra ele. E nós estamos aqui com a esposa, a dona Elci, nós estamos com a doutora Andréia, que é perita forense, tentando entender toda a dinâmica do desaparecimento que envolveu ele no período de 24/11/2020, sem qualquer pista dele até o presente momento. Doutora Andréia, além de ser um caso diferenciado do que a gente costuma ter no dia a dia, a senhora também já disse que é um caso que acostuma ter todos os dias, a DHPP fala muito isso aí, pessoas que saem de casa e não querem voltar. A senhora também acredita que houve isso com ele? Acredito sim, que ele surtou, nervosismo, talvez alguma injustiça. Ele sim quis dar um tempo, né, longe da família, e talvez resolveu não voltar. Eu acredito sim que ele está por aí e não quer
por enquanto, não quer voltar até ser encontrado. E a dificuldade quando a pessoa não quer ser encontrada é maior para gente que trabalha com essa área de investigação. Bem mais difícil. Porque quando você coloca um cartaz num lugar, você faz uma postagem e aquela pessoa ela não quer aparecer e ela vê que está chegando próximo dele, ele... Exatamente, migra para outro local. Foge para outro local, distante de onde está procurando. Talvez muda até as características, né? O jeito de se vestir, para não ser reconhecido. Dona Elci, aquela foto que está mostrando ali no monitor, o pessoal que está nos assistindo, é uma foto feliz. Sim, O que é aquilo ali? é o aniversário do meu cunhado. Quem está na foto ali? Meu cunhado e a esposa dele. A senhora Eu e meu marido. Eu e o Isso. Giovano. e o Giovanni. Isso. Ali um momento de alegria, um momento de descontração. Sim. E ele era essa pessoa, família, Muito família. muita saudade. Como está sendo os dias sem ele dentro de casa? Difícil, né? Nós estamos falando de um caso de um trabalhador, de uma pessoa que era família, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que sustentava a sua família com um trabalho honesto, igual a esposa disse, não tinha nenhum tipo de vício, né? Não passava noite fora de casa, e teve aí, infelizmente, situações, né, de um acidente que ele sofreu, no qual ele ficou com a sequela de um coágulo, né? Depois teve uma questão de uma agressão que ele sofreu em 2018. Ele entrou com ação contra essas pessoas, infelizmente teve a decepção de um processo que ele achava que ele iria ter justiça dessa agressão, não teve. Isso menos de 60 dias antes do desaparecimento do Giovano. Uma pessoa, família, uma pessoa que pelas fotos... Onde é aquele local ali, mãe? Ou dona Elci? Aquele local era numa chácara, né? Que ele havia adquirido pouco tempo antes. Ele gostava havia também dessa comprado. questão de interior, dessa questão de estar junto com a natureza. Gostava bastante. Ele havia adquirido um terreno para estar construindo, tipo uma chácarazinha, né? Ele gostava muito. Ali já tem uma casa. Era a construção dele ou não? Não. Ele só tinha comprado o terreno, né? E não deu tempo dele fazer essa construção. Não Era deu. um sonho que ele tinha. Isso. Bom, vocês estão vendo aí quem está nos assistindo. Quem puder, tiver alguma informação, pode estar passando para a gente aqui no canal Fechou, pelo Instagram, pelo Message. E também pode estar passando via 181, Disque Denúncia, não precisa se identificar, né? Quem tiver alguma informação referente ao desaparecimento dele, qualquer que seja a informação, a senhora está preparada para receber qualquer notícia. Infelizmente, sendo boa ou sendo ruim, a família tem que estar preparada. Então, a gente espera, lógico, né? Receber uma boa notícia, né? Mas a gente quer uma solução para o caso, né? A gente quer uma resposta, porque são quase 4 anos nessa angústia, né? Só quem já passou que sabe, muito difícil. Nossa, muito difícil demais. São 4 anos de acordar todo dia na esperança de aquele dia ter uma notícia. Exatamente. Exato. Todos os dias, né? Todo momento, na verdade, a gente tem essa esperança de receber uma notícia, né? A gente espera sempre que seja uma notícia boa, né? Ele está em algum local, né? Surtado. Então, é o que a gente espera, né? A gente torce para isso. A gente precisa de uma resposta. Seja ela qual for. Infelizmente, né? A gente espera uma boa notícia, mas a gente precisa Tá criar preparado. essa página, né? De tudo que a gente acompanhou aqui, doutora Andréa, não leva a crer
nenhum cometimento de crime. Esperamos que não. Pelo que se passa, que ele saiu por si mesmo, né? Ele resolveu. E isso traz esperança de ele ser encontrado. Toda a família tem esperança. Os irmãos, né, a família, a esposa. Mesmo que ele não queira voltar para casa, que ele queira seguir a vida dele, que ele queira iniciar uma nova etapa de uma vida dele, a família quer uma solução. Exatamente, a gente quer uma notícia, né? Pelo menos a gente vai seguir a nossa vida, sabendo que ele está refazendo a vida dele em algum outro local, mas que a gente quer a resposta, né? A gente fica um ponto de interrogação. Entender o porquê, entender o que aconteceu, porque vocês sempre estiveram do lado dele e sempre apoiaram. Sempre, exatamente. Não haveria essa necessidade dele sumir, porque a família sempre esteve ali apoiando. Sempre. E ele sabe disso, né? A gente não entende por que. Quantos irmãos? Muitos irmãos, já que desculpa, vários. Não lembro, são vários. Tem família no estado de Minas Gerais? Isso, tem alguns lá em Minas e alguns aqui em São Paulo. E todos aí em busca de uma notícia e até hoje nada. Tem a mãe dele também, né, que está lá em Minas, ele tem mãe ainda. Sofre muito, né, com toda essa situação. Você imagina, nós já trouxemos aqui vários casos de desaparecimento e trouxemos mães com filho desaparecido. E não existe dor maior do que uma mãe ter um filho desaparecido e não saber notícia do que aconteceu com o filho dela. A dona Elci sofre, a dor é imensa, mas não se compara, em hipótese nenhuma, da dor de uma mãe. Porque a pior dor que tem é da perca de um filho. E isso não existe nenhuma dor maior do que a mãe não ter notícia de um filho, ou a mãe ter a notícia de que aquele filho não vai voltar mais para casa. Então, o que nós buscamos é uma solução, é uma resposta do que aconteceu e de onde está esse trabalhador de 41 anos de idade. E voltar, né? Quem sabe aquela cena ali da festa de aniversário, passar momentos de alegria junto com a família e tentar ajudar. Essa questão da saúde dele, do coágulo, não era operável? Não era. Os médicos neuros, né, na época, concluíram que não teria necessidade de estar fazendo cirurgia, né? Só mesmo o acompanhamento, né? Só que era bem numa região que afetava a memória, né? Por isso ele tinha esses esquecimentos, né? Uma região sensível, justamente da parte da memória. Isso, ele fez uso de medicamento na época do acidente por um período, né? Depois ele mesmo abandonou o tratamento porque ele teve algumas crises de convulsão, né? E ele concluiu que as medicações que estavam levando ele a ter essas crises de convulsão, aí ele suspendeu o medicamento. Por conta própria. Por conta própria, exatamente. Ele não fez mais esse acompanhamento, né? Com o neuro, não fez. E quanto tempo anterior ao desaparecimento dele que ele parou de tomar essa medicação? Há muitos anos antes. Então, a senhora acha que não tem ligação com parar de tomar a medicação e repentinamente ele desaparecer? Eu acredito que não, porque já fazia muitos anos que ele tinha suspendido isso. E a questão do dia do desaparecimento dele, no momento que acharam o carro, e deram a notícia para a família que acharam o carro, não fizeram nenhum tipo de perícia no veículo, nada? Não foi feito. Simplesmente liberaram o veículo? Isso, a polícia liberou, falou que podia estar levando o carro, né? Então, a gente pegou o carro, levou para casa. Eles liberaram, não foi feito. Tem uma informação de que nesse dia ele passou por algum radar e ele estava sozinho? Exatamente. Então não teria ninguém com ele, nenhum amigo, nada com ele, que poderia estar junto de passar a informação de onde ele possa estar. Não, ele estava sozinho. O local que ele deixou o carro no dia, era um local movimentado? Era um... Sim. Um local bem movimentado. Avenida Santa Inês, inclusive tem um restaurante muito famoso que chama Velhão, né? Então é um lugar bem movimentado, sim. Movimento de carro, né? Não tem muitas... casas, propriedade, assim, como que eu vou falar?
Muitas edificações, muitos locais, mas era um local que tinha movimentação. Movimento, sim. Não era um local ermo onde ele largou o carro lá, próximo à mata, não. Então, foi próximo à mata, né? Tem muito movimento de carros, certo, né? Não tem assim, comércio, residências, não tem. Muito próximo, tem muito mato mesmo. Mas a informação de que, doutora Andréa, que os cães foram até esse ponto de ônibus, esse ponto de ônibus era próximo à mata, mas os cães pararam o faro ali e não continuaram, não adentraram a mata. Não. Então isso demonstra que ele não teve um surto de ir para meio de mata. Não entrou na mata. Os cães dali mesmo, do ponto de ônibus, retornaram. Não deu sequência. Então, o que se acha? Ou ele pegou o ônibus ou uma carona. Que ali a estrada de Santa Inês, ela é muito deserta, não tem residência. Tem restaurantes, mas Sim, assim, um distante do outro. A distância mais ou menos do local onde deixou o carro ao ponto de ônibus? Mais ou menos uns 500 metros. 500 metros. Isso. Onde os cachorros seguiram, 500 metros. Ele chegava a fazer esse percurso da residência a Mariporã constantemente? A senhora tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Não, porque ele saía para trabalhar e chegava e questão do trabalho não se dividia dentro de casa. Não muito. O que é meio intrigante também é que uma certa pessoa passou por ali, viu o carro e avisou pelo aplicativo, né? De mensagens, que o carro dele estava abandonado ali. Então é uma coisa que ficou meio misteriosa. A pessoa que morava perto dele, no caso, distante de Mariporã, passou por ali naquele momento e viu o carro lá. Então, peraí. Então, uma pessoa do conhecimento familiar de vocês, ou dele. Que morava próximo a vocês? Eu não sei se a pessoa morava próximo. Na verdade, eu não tenho certeza. É um primo da família. Nós estamos também aqui nos bastidores com a irmã, né? A Silma. Ela está nos passando a informação de que foi um primo dele que estava passando no local e viu o carro dele. A senhora não está com o microfone, mas aí eu vou passando para o pessoal aqui. Esse primo da senhora, ele era local dele passar ali? A senhora tem essa informação? Ele morava próximo ou não? Eu não sei se eu tinha ido no passeio ou se por acaso. E aí eu tenho essa informação. Então a informação é que um primo dele estava passando pelo local, possivelmente um passeio, alguma coisa que estava fazendo na região, e viu ali o carro e avisou por mensagem. Isso. E aí automaticamente a família acionou a polícia e foram até o local e aí encontraram o veículo lá no local. Não foi feito perícia porque entenderam as autoridades naquele momento que não se tratava de nenhum indício de nenhum crime, né? Uma vez que tinha informação de que ele tinha deixado o carro ali e teria saído andando, né? A família conseguiu informação de que naquele dia ele passou por algum local na rodovia e viram só ele dirigindo o carro. Então, com todas essas informações, as autoridades não acharam necessário fazer perícia no veículo. Não fizeram. Entregaram o carro para a família e não fizeram a perícia. Os celulares e os computadores, que ele tinha, parece que um notebook. Isso. Esse notebook, a polícia apreendeu o notebook? Não. Celular também não? Também não. Não fizeram nenhum tipo de levantamento Nem forense de investigação digital nos aparelhos? Não. Para ver se ali tinha algum tipo de conversa, se ali tinha algum tipo de informação que pudesse levar ao indício de que ele desapareceu por algum motivo, porque ele já tinha marcado com alguém de se encontrar, que ele já estava planejando esse desaparecimento. Não foi feito esse levantamento? Não foi feito. Nós fizemos até esse questionamento, né? No DHPP, se eles não iam requisitar os celulares dele, o computador, eles falaram que não havia necessidade, porque não havia indícios de crime.
Eles não- Eu acredito, assim, diante de todas as informações que receberam no momento ali do desaparecimento, realmente não há indícios de crime. Mas a questão do celular e a questão do notebook, ele poderia ter conversado com alguém que pode levar um indício de por que ele desapareceu. Igual a doutora falou, que ele saiu do carro, foi até um ponto de ônibus, que foi o último local que os cães farejadores identificaram ali o faro dele, e dali para frente não mais conseguiram. Nesse ponto de ônibus, igual bem disse a doutora André, a questão pode ter sido ou um ônibus que ele pegou, ou uma carona que ele pegou. Não sei se naquele local lá funcionava o Uber, a gente tem que verificar isso aí, mas ou uma carona ou ônibus. Essa carona pode ter sido pré-agendada anterior com alguém. Eu vou estar em tal lugar em Mariporã e tal, você passa lá e me pega. Né? Eu vou fazer um serviço, vou deixar o carro em tal lugar, você passa lá e me pega. Mas nós vamos entrar nessa questão com a doutora Andréa e com a dona Ilci após um breve intervalo comercial do Marca Solidária, e voltamos com esse caso. Olá, você sabia que se sua marca e seu produto não for visto, você não vai ser lembrado? Hoje, um dos maiores desafios é você fidelizar o teu cliente e aí tem que atrair novos. E aqui no Fechou Marcas Solidárias a Gincana, isso é possível, porque o seu cliente, além de participar, ganhar prêmios, vai estar vendo a sua marca o tempo todo. Isso mesmo, participando aqui como patrocinador do Marcas Solidárias, nós vamos deixar no seu comércio uma urna e vamos deixar esse cupom aqui, aonde o seu cliente vai escolher de 1 a 90. Ele escolhe 5 números. E escolhendo esses 5 números, ele vai vir aqui todas as quartas-feiras no palco comigo, no nosso painel de prêmios aqui, onde eu vou sortear esses cupons e ele vai poder ganhar diversos prêmios. Nós temos o baú do tesouro de R$250, nós temos vale cesta básica, vale gás, diversos prêmios e dinheiro. E para quem estiver ao vivo, nós temos os prêmios dos nossos apoiadores e patrocinadores. Isso mesmo, ganhar prêmios, participar e se divertir. E o seu cliente tem que tomar cuidado com o nosso fantasminha, que pode perder tudo. É um jogo divertido, de brincadeiras, de muita risada. Ele participa no chat todas as quartas-feiras às 19h, mas ele não pode esquecer de preencher aqui, os dados dele e responder a nossa pergunta da Gincana. Qual o maior bairro de Mauá? Esta é a pergunta do mês de fevereiro. Isso mesmo. Qual o maior bairro de Mauá? Uma vez feito tudo isso, vai vir participar com a gente aqui. Faça como os nossos apoiadores. A Panizan, que já está com a gente aqui como apoiador, participando do Marcas Solidárias. A gente foi lá, fez um vídeo, divulga nas redes sociais, nos grupos das redes sociais, no WhatsApp, manda mensagem para toda a nossa mala direta e todos os programas a gente fala dos nossos patrocinadores. O Lava Rápido Cristal, que também é um apoiador aqui, também é um patrocinador do Gincana Marcas Solidárias, ou então a Quero Pães, aquele pão gostoso que também está aqui com a gente todas as quartas-feiras apoiando Marcas Solidárias. E o mais importante, os nossos ganhadores, como a Ágata, que participou ao vivo do nosso programa, foi sorteada e ganhou um voucher do Lava Rápido Cristal para uma lavagem completa. Ou então a Aparecida, que frequentou aqui o outlet da vovó, isso mesmo, ganhou também no nosso programa, foi sorteada, participou e ganhou. Ou então a Geniele, que ganhou um voucher lá da Panizan para ir lá adquirir os produtos. Isso mesmo, aqui no Marcas Solidárias, a sua marca é vista, é lembrada, você vai estar sempre em evidência, vai fidelizar o teu cliente, vai atrair novos e o mais importante, sua marca, o seu produto e o seu serviço atrelado à responsabilidade social, que traz muito mais credibilidade e visibilidade. Só aqui no Marcas Solidárias. Vem com a gente, vem aqui participar.
Vamos agora com o caso de desaparecimento de Gilvano, um senhor, um jovem, 41 anos de idade, trabalhava no ramo de marmoraria, desapareceu em 24/11/2020 e até hoje nenhuma notícia, nenhuma informação chegou aos familiares e aos profissionais que estão ajudando na investigação sobre o desaparecimento desse cidadão. Nós estamos agora com a irmã do Gilvano, a dona Silma. Quero agradecer aqui a presença e chamei para entender um pouco melhor do fato do encontro do veículo. Como que foi, como que se deu a informação de que o carro estava naquele local? Então, a gente recebeu a mensagem, né, de um parente, um primo próximo que passou por lá, uma mensagem no WhatsApp e avisou que tinha encontrado o carro. Então, a gente, era à noite já, acho que por volta das 11 da noite, a gente foi atrás, né? No momento que chegou a informação, nós já fomos. Vocês já foram de imediato? Fomos de imediato. Quando a senhora fala nós fomos, foi quem? Foi eu, o meu irmão Carlos, que é o que aparece na foto, e a minha cunhada Elci. E teve um rapaz também que ajudou a gente. Que foi junto com vocês? Que foi junto. De imediato? Então, e a Elci também foi com a gente. A Elci também foi no local? Foi. Como que foi o chegar no local e encontrar o carro? Então, cheguei lá no local, o carro estava lá parado, aí eu perguntei pro policial, né? A polícia já estava no local, Tava. Quem acionou a polícia militar? A senhora tem... Olha, eu acho que foi o meu irmão, meus primos também, porque todo mundo, né, ficou atento, preocupado, um fez uma coisa, outro fez outra. E aí eu perguntei se podia entrar no carro, né? Aí eles falaram, não, pode entrar. A própria polícia falou para mim, pode entrar. E eu, naquela preocupação, tinha acho que 3 dias, 2 dias, 3. O carro estava, então, só para quem está nos ouvindo pela FM Mauá 87.5 e para quem está nos assistindo. Ele estava com a porta destrancada, os vidros estavam abertos ou fechados? Fechado, o carro todo fechado. Fechado, mas as portas destrancadas. Isso, e a multilock travada. Então, além da trava normal de volante, tinha uma multilock embaixo, próximo ali ao pedal da embreagem ali. Sim. E ela estava... Na lateral, assim. Ali, essa era na lateral? Na lateral. E aí, ele saiu do carro, ele pegou, escreveu o nome dele numa fita crepe e colocou na entrada da multilock. Como se quisesse, assim, para alguém achar ele, saber que o carro é dele também, né? E o documento dele ele deixou. A carteira dele? O documento do carro e a carteira dele. E saiu, foi embora. Com todos os cartões, documentos? Alguns cartões, se eu não me engano, alguns cartões estavam e outros estavam em casa, como ele... Mas ele não levou nada, então? Não, só a chave do carro ele levou. E os telefones? Os telefones ele deixou em casa. Deixou em casa, igual a dona Elci já tinha passado. Isso, deixou em casa os telefones e desapareceu. E ali, como a doutora já falou, né? Os cães foram lá, investigou, tentou várias vezes, ele não entrou para dentro da mata, o cão ia e voltava, nós acionamos também a Record, né? E fizemos, vamos lá para... E aí o cão foi até o ponto de ônibus e voltava. Então ali no ponto de ônibus ele sumiu. Naquele ponto de ônibus, naquela região ali, foi o último ponto em que os cães chegaram. Isso, e o ponto de ônibus é sentido indo para Mairiporã, não para São Paulo, né? Porque ali na Santa Inês você tem acesso a Mairiporã, São Paulo ali, Horto Florestal, né? Não foi para aqueles lados, ele foi sentido Mairiporã. Então, é um ponto de ônibus que dá acesso à linha Mairiporã. Isso. Centro Mairiporã. Foi sentido a Mairiporã. E a informação dos horários dos ônibus? Pelo que eu pesquisei, tem um ônibus que passa de manhã, no período meio-dia, e é no período da tarde. Eu acredito que se ele tiver pego esse ônibus, foi depois, no período da tarde. Porque se ele saiu 10 e pouco de casa, por volta, acho que 11 e pouco, ele deveria estar em Mairiporã. Então, acho que depois desse horário, passou um ônibus. Pode ser que ele tenha pego esse ônibus. E, geralmente, alguns ônibus dessa região, eles têm uma câmera dentro do ônibus? Tem.
Tem uma câmera. Infelizmente, Assim, na época a gente ficou tão, nossa, perturbado, mas assim, eu fui até em Mariporã, distribuí cartaz em Mariporã, região de Franco da Rocha, Caieiras. A gente fizeram várias divulgações. E nós esquecemos disso. E a câmera que tinha, que nós corremos atrás, a polícia não conseguiu. Porque não estava funcionando. Não, dizem que não estava funcionando. Qual seria essa câmera? Da GCM, acho que é a GCM. Né? Infelizmente, eu tenho muito a dizer e deixa muito a desejar essa questão das câmeras, não sei agora, de 2024 para cá, mas nós tivemos também um caso de desaparecimento e encontro de cadáver em Mariporã, que também as câmeras da GCM não estavam funcionando. É um caso até mesmo de se oficiar aí a prefeitura de Mariporã para saber se existe um contrato em vigor, se essas câmaras são contratadas mensalmente, ou como que é feita essa questão de pagamento dessas câmaras aí, se foi uma compra única e manutenção por responsabilidade da GCM ou da prefeitura, e por que essas câmaras não funcionam, né, quando precisam. Então, do desaparecimento dele até a data de hoje, não chegou nenhum tipo de informação, nada? Chegou informação assim, mas muito vaga, sabe? De pessoas querendo se aproveitar, sabe? Trotes. Pedindo apareceu dinheiro. Também, quando a gente estava lá em Mariporã, apareceu um cara, um rapaz que era meio alcoólatra, assim, parecia meio alcoólatra, e falou que viu ele. Só que eu fui lá, na região, e peguei as câmeras, e a gente analisou, não tinha nada. Não era ele, não passou pessoas assim... Nada. Umas 2 horas. E esse tipo de investigação, não agora, porque tem um acompanhamento da doutora Andréa que está aí acompanhando e ajudando, mas anterior à entrada da perita, a doutora Andréa, nenhuma ajuda, nenhuma questão da... Nada, muito pelo contrário, a gente vai na DHPP, a gente é tratado com desdenho, sabe? Tipo... Mas qual DHPP a senhora fala? Central de São Paulo? A gente vai, não tem resposta e não trata a gente assim, sabe? Então, e nós fizemos mais do que a polícia. Então, agora não tem. E o que nós estamos correndo atrás agora é de vocês, né? Que possam nos ajudar. Quando a senhora foi a última vez no DHPP? É muito triste, porque a gente fica nessa expectativa. Dói demais. Doutora, é um caso... Às vezes eu queria uma resposta. Não importa, a dor é tanta que não importa a resposta, porque você acorda no outro dia. Um dia você acorda com esperança, no outro dia você acha que aconteceu pior. Então, e quando você tem uma resposta, né? Você se acalma, independente dela. Que a família busca... Ele meu irmão, ele era um amigo para mim. Amigo. Então... Doutora, é difícil, né? Muito difícil. A família sofre, a mãe sofre, todo mundo e sem respostas, né? A polícia até então não agiu como deveria agir, então a família correu bastante atrás. Então hoje o que tem de investigação é a família que trouxe. Sim, as autoridades só se for um caso muito repercutir, passar no jornal assim, mas até os cães farejadores, nós que corremos atrás, que conseguimos, sabe? É difícil e é uma dor que não... Nós estamos aqui com a irmã do Gilvan, a dona Silma, muito emocionada, e não é por menos estar, né? Porque são 4 anos quase aí de desaparecimento do seu irmão, sem qualquer indício, sem qualquer informação do que possa ter acontecido com ele. Infelizmente, né, são 4 anos de espera, 4 anos de busca, 4 anos, igual a dona Silma falou,
de que a família vai em campo, né, fazer o trabalho investigativo, correndo risco, indo locais que não conhece, recebendo informações de pessoas que não sabem se é trote, se é Sim. maldade, né? Sim. Chegaram a mandar trote pedindo dinheiro? Assim, acho que acredito que para eu sim, mas tipo assim, manda piadinha, sabe? Sei lá. Brincando com o sentimento da família. Sim, Isso dói mais ainda, né? dói. Dói muito. Encontrando o Gilvano com vida, que é o que nós temos a convicção hoje de que existe uma grande possibilidade disso acontecer. Né? Diante de tudo que foi falado, depois a doutora Andréa vai finalizar aí falando, a família está aí para apoiá-lo. Sim, se ele chegar e aparecer, nós estamos aqui para ajudar, para tentar entender o que foi que aconteceu, por que ele chegou nesse ponto, né? Então, sei lá, quem sabe se algum filho de Deus não passa essa informação para ele, se ele esteja vendo e não quer aparecer, a gente não vai cobrar dele apenas que ele apareça, né? Apareça, se a gente puder ajudar a entender a situação e tirar essa angústia que fica dentro da gente. Hoje o que você quer é um abraço de irmão. Sim. Independente do caminho que ele queira seguir. Independente do que ele quer. Mas que ele apareça, que dá uma satisfação, sei lá. Doutora, sobre a parte de investigação, é muito difícil, né, da família ficar em casa com falta de informação, então muitos nós vimos aí no dia a dia a família atrás dessas informações, mas é um risco muito grande, né? Sim, é um risco muito grande. Dependendo do lugar, como é um local de mata, a polícia acha que ele sumiu porque ele quis. Então, assim, tem que ser bem investigado, tem alguns detalhes em sigilo, né, que estamos investigando e vamos ter um ponto final, sim, disso. Eu falo que que a família às vezes vai buscar informações e é muito perigoso, porque nós tivemos um caso em Porto Ferreira de desaparecimento de uma empresária lá, dona de um hotel, a Lucilene, e a família foi buscar informações em locais de desaparecimento em meio de mata, canavial, e numa dessas buscas eles foram abordados por pessoas armadas, né? Então que não aceita que tem gente estranha naquele local, realmente. Corre um risco muito grande. Vocês correm um risco muito grande. Sim, aconteceu isso. Assim, que eu não tive coragem. Meu irmão foi com a minha tia num lugar onde eles desovam cadáver em Mariporã. É um lugar sombrio, entendeu? Eu não tive coragem de ir. Então, com a pessoa que conhecia, sabe? Eles foram nesse lugar, né? Não pôde entrar mais, porque a mata é fechada, entendeu? A super mata é fechada, não dá para entrar. Então, mas aonde pôde, a gente pôde ir. O que nós podemos, assim, o que a gente pôde, a gente fez. Olha que ponto chega a família em busca de resposta do desaparecimento. Num local conhecido em Mariporã de desova de cadáver. Que, né, era conhecido. Tinha uns lugares com muitos rituais de macumba, sabe? Essas coisas assim. As informações vinham chegando e vocês iam buscando. Ia chegando, a gente ia buscando. Nem pensava na segurança de vocês. Não. Queria a resposta. Queria uma resposta. E até hoje. Minha mãe tá sofrendo muito, assim, ela muito triste. Ver ele sumido assim, ele não dá, se tá por aí se escondendo, não sei. Não aparece. Doutora, sobre a questão da investigação está em sigilo, nós temos informações de uma outra situação, outra linha de investigação aí que está sendo apurada, até mesmo pela equipe de investigação privada aí, a cargo da senhora, na questão de fatos relacionados ao dia a dia dele. Está sendo buscado maiores informações, está chegando telefones, né, que vão ser apurados,
localizações de telefone vão ser pedido a quebra de sigilo telefônico, vão ser encaminhados para a polícia. Provavelmente vai ter um advogado que vai estar entrando no caso aí para estar acompanhando a família e requerer essas quebras de sigilos telefônicos dessa pessoa que possivelmente possa saber passar alguma informação do paradeiro dele. Sim, algumas pessoas terão que ser ouvidas. Que não foram ouvidas até agora. Até 4 agora, não. anos. Exatamente, 4 anos e até agora nada. O que nós temos que entender é assim, ó, a vontade da pessoa em desaparecer é uma situação. O desaparecimento ser investigado, independente da vontade da pessoa, ele tem que ser investigado. Porque nós só vamos ter a certeza de que aquela pessoa quis realmente estar desaparecida por livre e espontânea vontade a partir do momento que existe uma investigação e que chega a uma conclusão. Ó, ele saiu de tal lugar, pegou o ônibus em tal lugar, desceu em tal lugar, fez uma ligação para tal pessoa, ou se encontrou com pessoa X, está trabalhando em tal lugar, e aí sim, Então, ponto. nesse caso, as câmeras da GCM estavam quebradas, mas e a do Mariporã, a do terminal de Mariporã, a dos ônibus? Então, acho que a gente estava tão perturbado da cabeça, indo atrás, que a gente esqueceu desse detalhe. Talvez poderia nos ajudar. Mas E isso quem fomos tem por atrás. obrigação é o Estado. Então, fomos atrás, né? A polícia nos ajudou. O que tem nos ajudado aqui são vocês. A Record nos ajudou, mas a polícia não. Poderia... passa o ônibus, né? Pegar as câmeras. A câmera GCM não estava boa, quebrou, sei lá o que aconteceu, mas tinha a dos ônibus. E outra, mesmo que a dos ônibus não estivesse funcionando, por ser um local ermo, por ser um local onde não há movimentação constante de pessoa, o motorista certamente naquele dia, ele iria lembrar, eu peguei uma pessoa aqui parecida com essa e larguei no ponto tal. Né? Porque não é um ponto de ônibus onde tem ali 20, 30 pessoas para embarcar de uma vez, igual a Praça da Sé, que centenas de pessoas entram no metrô, no trem. Mas você vê aí o descaso, foi de casa ele já deixar eu entrar no carro, né? Autorizar eu entrar no carro. Já não podia ter autorizado eu entrar no carro, porque ia ter que fazer a perícia. Como? Isso foi erro da polícia. Hoje esses 2 telefones dele e o notebook dele tá de posse de quem? Tem um telefone, o notebook está com a minha irmã, né? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tá. Os computadores dele, que a gente não conseguiu ter acesso, está com a minha irmã. Aí Não conseguiu ter acesso? Você fala o quê? Entrar, porque às vezes poderia ter alguma carta, despedida. Mas tem senha o computador? Tem, mas ela conseguiu desbloquear. Só que ela não achou, né? Ela não sabe mexer direito. Então, E os telefones? Os telefones a gente conseguiu desbloquear, não teve nada, assim, comprometedor, assim, de que pudesse. Tá. Agora... O que eu vou pedir aqui, ao vivo, para a família, é assim. A gente precisa, para ajudar vocês, a gente precisa de ter acesso a esse computador e esses 2 telefones. Eu gostaria de pedir encarecidamente à família que entendesse que não foi feito lá atrás, né? Mas a gente pode, tem aí a doutora Andréia, que é perita, é especialista em investigação na parte digital também. Nós temos também o colega Roberto, que é perito na área de informática, na parte de computação, na parte de telefone. Nós temos equipamentos que a gente pode recuperar mensagens apagadas, fotos apagadas, conversas apagadas, dados que foram apagados. E a gente gostaria de pedir à família que colocasse aí à disposição da doutora Andréia esses 2 telefones e esse computador para que nós pudéssemos fazer uma análise no laboratório de perícia forense privada dos dados que se encontram nesses telefones e nesse computador. A gente vai estipular em um período, né, doutora? Para fazer esse levantamento aí e posteriormente a gente faz o auto de entrega e entrega esse equipamento de volta para vocês. Muitas vezes passa despercebido para o olhar do leigo, né, que não está, né, doutora? A senhora pode bem dizer aí, de que não está acostumada com esse tipo de investigação digital e forense e, de repente, aí com os olhos e os equipamentos mais apurados, aí a gente consiga levantar alguma informação que possa ser útil. Talvez ele tenha deixado alguma coisa anotada no outro computador, alguma
Alguma ligação pista. que ele fez no dia, alguma mensagem que ele mandou para alguém no dia, passa aqui, vou estar no ponto tal, você me pega lá e tal, e possa ser que ele apagou essa mensagem, a gente consiga recuperar essa mensagem, e aí a gente conseguir dar um start nessa investigação para ter uma resposta para a família. Então, fica aqui nosso pedido. Eu agradeço muito vocês. Para que coloquem à disposição da doutora Andréa esses 2 celulares, esse equipamento de notebook. E, posterior, a gente volta aqui para estar passando para aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí pela FM Mauá 87.5, para aqueles que estão nos assistindo nessa live, as informações, se for encontrado alguma coisa no notebook e nos celulares, e como que a gente vai ajudar na investigação daqui para frente, né? O DHPP Central, ele tem um departamento bem estruturado de desaparecido, né? Tem encontrado bastante pessoas e resolvido bastantes casos em desaparecido. Infelizmente, São Paulo, o índice de desaparecimento é o maior do Brasil, né? Pessoas se desaparecem todos os dias. Então, assim, o índice de trabalho é muito grande. Não justifica, né, igual a senhora falou, de chegar lá e ter o descaso, né, ou ser tratado de uma forma descordial, né? Mesmo porque nós estamos falando de uma família que está buscando o seu ente querido. A gente tá triste, vai lá e você vê que te atende assim de um jeito, sabe, diferente. Sei lá. E a família merece uma resposta, né? A sociedade também quer uma resposta. Então é um caso que está meio assim difícil, mas sobre não os impossível. Telefones, sobre os 2 telefones, sobre esse notebook, havendo algo, há uma esperança de ser recuperado. Sim, tem, porque a família tentou, mas não viu nada. Pode ser que tenha alguma coisa apagada. Né? Mensagem no celular também não foi encontrada, mas pode ter alguma ligação. O WhatsApp dele, do celular dele, ele estava com as mensagens normais ou sentiram que apagou alguma coisa? Não, nesse aí foi meu irmão que deu uma olhada, mas não tinha assim, como se tivesse apagado, sabe? Não tinha vestígio. Assim. Mas tinha mensagem, a senhora sabe se tinha mensagens do dia do desaparecimento para alguém? Vocês chegaram a fazer esse levantamento? Galeria de fotos, fotos apagadas? Não tinha, assim, mensagem. Pode ser que tinha alguma ligação, mas, assim, mensagem não tinha. Alguma mensagem, assim, que a gente pudesse ir atrás, sabe? Bom, o que a gente pode estar fazendo é o que nós estamos fazendo agora, fazer uma ampla divulgação do caso, com as fotos. Ali está uma família toda unida, né? Tá minha mãe lá, ele do lado da minha mãe. Foi Dia das Mães que a gente fez uma surpresa para ela, tá minha irmã, a família. E ele era bem família, igual a dona Ilci passou, Sim, né? ele sempre ligava para minha mãe direto, eu ligava para minha mãe. A gente estava sempre reunido nas festas, né? Ele estava sempre lá em casa. Eu era a irmã que mais, assim, muito ligada a ele, sabe? A senhora mora em que região? Eu moro em Caieiras. Caieiras. Então ele saía de onde ele morava e ia visitar a senhora em Caieiras. Sim. Inclusive o carro onde ele foi abandonado fica próximo da minha casa, assim, né? Na região. Sim. Caso de socorro, né? Tá mais próximo de mim também. Então, assim, a gente tinha uma ligação muito grande, assim. A última vez que a senhora falou com ele? A última vez, um dia antes deles aparecer à noite. E parece que foi tudo programado, tinha até uns negócios, umas contas para pagar. Ele pagou a conta meia-noite, assim. Aí no outro dia ele já foi embora, desapareceu. Então. Ele que ligou para a senhora ou a senhora que ligou para ele? Não, eu que liguei para ele, porque, né, eu estava meio que preocupada, porque ele estava, né... Meio depressivo? Meio depressivo. Mas quando eu falava, assim, com ele não demonstrava muita coisa, assim, para eu puxar assunto, sabe? Então, assim, comecei a noite anterior, eu conversei com ele. E ficou assim, né, ele lá deitado... A senhora conversou em vídeo com ele? Não, pelo celular. Ligação normal? Ligação normal. E nenhuma palavra que ele
pudesse ter falado que deixasse a entender que ele ia fazer isso no outro dia? Não. Normal? Não, normal. Ele até, eu acho que ele até fingia um pouco, porque eu sabia, né, que ele não estava Bem. que ele não estava bem, assim, ele estava muito deitado, assim, e ele disfarçava muito bem, assim, para mim ele deu uma disfarçada. Ele não quis transparecer muito, assim. Aí eu chamei ele para ir na minha casa e ele não quis. Aí teve um final de semana lá que ele se foi trabalhar, eu chamei ele para ir lá para minha casa até para ficar e ele não quis. Aí quando foi na segunda-feira, na semana ele desapareceu. Logo em seguida do desaparecimento, toda a família se manteve unida em busca Sim, em busca dele. Procuramos no Record, fizemos 2 reportagens no Record, fizemos assim... O que poderia fazer, vocês fizeram. Cartazes, todas as informações de locais vocês foram. Sim, todas as informações. Quantas vezes a senhora foi intimada para comparecer na delegacia? Nenhuma. Nenhuma. Nós que fomos lá e não fomos bem tratados. Quando a senhora fala não foi bem tratado, isso no DHPP do centro de São Paulo, naquele Sim. prédio do DHPP? Sim. Assim, o jeito, a forma de falar com a gente, sabe? E a gente tá ali naquela expectativa, sofrendo em busca, né? Em busca de uma palavra, de uma solução, você vê que a pessoa te trata assim de um certo modo, sabe? O jeito de falar. Então, Descaso. descaso. Lamentável, né? Porque eu tenho um trabalho muito grande com os desaparecidos, com pessoas desaparecidas. Graças a Deus eu nunca tive problema na questão de atendimento nas delegacias especializadas de desaparecimento, até mesmo por ser um profissional que trabalha o dia a dia nessas delegacias, mas não é a primeira pessoa que fala do descaso da delegacia no caso de atendimento. Aí fica aí um alerta aí a doutora Ivalda Aleixo, que é a delegada-chefe da Polícia Civil do Estado de São Paulo, para ter uma atenção aí, porque acende um alerta, porque são várias famílias que já vieram aqui e falaram dessa questão do descaso no atendimento na DHPP por pessoas que vão buscar informação no setor desaparecido. Doutora Andréa, apesar de tudo que aconteceu, apesar de todas as informações já colhidas e das sigilosas que temos, que a gente não pode passar, há esperança. Há esperança, sim. Enquanto não tiver um resultado, tem esperança. E a esperança é de ter um resultado bom. Com a família fornecendo esses telefones e esse equipamento do notebook, vai ser feito um levantamento aí nesses aparelhos. Sim, vai facilitar um pouco, porque até então não tínhamos quase nada, né? Só algumas coisas que estão bem guardadas, que não podemos divulgar, e alguns detalhes que veio à tona agora recentemente. Exatamente. E está aqui na ponta da língua para falar, mas a gente não pode. Mas nós vamos chegar numa solução. Sim, vamos, né? sim. Doutora, hoje a senhora faz o atendimento à família através de um grupo. Sim, que eu estou muito grata, muito feliz, estar com o Grupo NAVE, que é o Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, com a Lucilene, com o Dr. Cleiton. Estou muito grata, muito feliz de estar com essa família. O que o grupo hoje oferece para a família é a questão do acompanhamento, investigação, pericial. Nós temos a informação de que a família não tem advogado constituído nessa investigação, né? Não teve acesso a nenhum inquérito policial, não teve acesso a nada. A doutora Andréa vai fazer aí o levantamento nesses telefones, caso vocês forneçam aí o equipamento do notebook. E achando algo, vai ser feito um relatório minucioso sobre isso aí, vai ser encaminhado para as autoridades competentes e informado também a família. Porque o que tem que deixar bem claro, doutora, para a família é que mesmo a investigação que a gente tem acesso
as informações sigilosas que a gente no momento não pode passar, mas tudo é passado para a família. Sim, tudo. A família sabe de tudo. Então, qualquer detalhe temos que avaliar. E a mesma tudo. coisa, a família não pode esconder nada dos profissionais Nada. que estão envolvidos. Tem que contar tudo. Tudo. Como inclusive- contaram dessa informação sigilosa Sim. e que está sendo averiguada e vai ser averiguada mais aprofundado aí sobre a questão dessa nova informação que chegou. Em tudo. Qualquer detalhe é suspeito. Então, a mínima coisa que achar que não é nada, a gente vai investigar. Bom, dona Silma, eu quero dizer que o que puder ser feito vai ser feito. A senhora está em boas mãos, doutora Andréia aí tem um currículo muito invejável na questão de perícia e investigação forense. Faz parte de um grupo que também tem uma experiência muito grande nessa situação aí. Essas informações todas já estão a conhecimento dela. Espero que os aparelhos sejam fornecidos da família para a doutora Andréia fazer esse levantamento e que nós conseguimos encontrar aí uma linha agora já apareceu, né? Que a gente consiga dar seguimento nessa linha investigativa para a gente descobrir o desfecho do desaparecimento de Giovana, onde ele está, o que aconteceu e como vai se dar o final disso aí. Quero agradecer a presença da senhora, quero agradecer a presença da esposa, dona Elci. Obrigada. Quero agradecer a presença da doutora Andréia de Oliveira, que é perita, investigadora forense, que está à frente desse caso, e dizer que, quem sabe em breve, a gente traga aqui o desfecho, seja ele qual for, e a gente espera que seja um desfecho de um final de encontro com a família, para dar aí o encerramento desse caso do desaparecimento desde 2020 sem solução desse caso. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam pela FM Mauá 87.5 e para todos aqueles que nos acompanharam pela live. Eu quero pedir aquelas pessoas que tenham alguma informação, que passem essa informação ou para o canal Fechou ou para as autoridades competentes através do 181, para que nós possamos ajudar aí essa família a ter respostas sobre o caso do Giovana. Eu quero agradecer também a todos vocês aqui, está nos ajudando. Muito obrigada mesmo. Nós não fazemos mais do que obrigação como ser humano e como profissionais que somos, né? E aí nós ficamos tristes quando um familiar vem aqui e fala que não foi muito bem recebido pelas pessoas que devem ter o acolhimento por obrigação de função. Bom, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, até um breve programa e peço a vocês que curtam, compartilhem e ajude a dar a resposta às famílias que nós trazemos aqui semanalmente. Até um próximo programa, muito obrigado a todos.